dançar na presença do Pai. Então, hoje eu grito mesmo, pulo, sapateio, brinco, puxo as pessoas lá atrás para vir para cá para dançar. É uma forma de eu alegrar o coração de Deus cada vez mais. Eu quero agradecer muito, muito mesmo esse projeto Resgatando Vidas, a qual me resgatou mesmo lá no fundo do poço. E um dia eu encontrei a minha mãe de joelho, orando. Ela falou, um dia eu vou ver meu filho recuperado. A minha mãe pode me ver 8 anos recuperado, depois Deus levou ela. E eu falei assim, enquanto eu tiver vida, eu vou servir a presença de Deus e nunca vou desviar do caminho dele e principalmente voltar para a dependência química. Porque eu não sou dependente químico, eu sou dependente do Senhor. Eu quero agradecer a todos, amém? Deus é bom, né, queridos? Tem jeito sim, tá vendo, queridos? Tem jeito, teve jeito para mim, né? Teve jeito para o Jorge, para tantos outros aqui, o Hamilton, nosso amigo lá atrás também, né? Tantas histórias. Há quantos anos já, né, Hamilton? 12 anos. Jorge Carlos tem 15, eu tenho 16. Então, tem jeito, pastor? Claro que tem. Mas só tem jeito para aquele que realmente acredita que Deus pode fazer uma obra gigantesca na vida dele. Só tem jeito para aquele que entrega a sua vida para Jesus mesmo e se joga, né? Está aqui o Gabriel também, que passou com a gente lá, está nessa caminhada com a gente aí, né, meu amigão? Glória a Deus por isso. Então, assim, tem vários testemunhos aí de pessoas que passaram por esse processo e que, para a glória de Deus, estão de pé até hoje aí, vencendo, né? Na verdade, já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né, queridos? E é justamente um pouco sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre estar unido com Cristo. Sobre estar unido. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 17. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala para nós nessa manhã. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Tem uma tradução que diz assim, aquele que se une com Ele, se faz o mesmo Espírito com Ele. Só isso que eu quero ler com vocês nessa manhã. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos, te exaltamos, pois sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Te glorificamos, Jesus, porque um dia o Senhor decidiu morrer por nós, mesmo nós não sendo merecedores, mas o Senhor decidiu provar o seu amor, lá naquela cruz, derramando o seu sangue. Muito obrigado. Que essa manhã seja uma manhã onde o Senhor continue ministrando aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Quem é casado aqui? Glória a Deus pela sua vida. É um desafio, mas é muito bom, né? É muito bom ser casado. E quando nós casamos, uma das perguntas que é feita lá na plataforma, lá naquele altar, nós chamamos de altar, né? Qual que é a pergunta que é feita lá? Hein? Que o padre, ou o pastor, ou o seu líder religioso faz para você, né? Vocês prometem estarem juntos na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, com cabelo ou sem cabelo, com barriga ou sem barriga, não é assim? É assim, na alegria e na tristeza, né? Até que a morte os separe. Ele está querendo dizer assim, independente da situação que vocês estiverem passando, vivenciando dentro do casamento, vocês prometem estarem juntos até o fim? Essa é uma pergunta. No ato do casamento é feito. Eu passei por isso um dia e eu fiz essa pergunta para muitos casais também. Para muitos casais. E foi justamente isso que Jesus, ele disse para os discípulos dele, sabia? Quando você começa a ler o capítulo 28 de Mateus, chega lá no versículo 20, ele fala assim: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele fez uma promessa que foi a maior das promessas. Ele se prometeu,
Ele falou, vocês podem ficar tranquilos que eu vou estar com vocês até o fim. E vamos trazer para os dias de hoje, ele não falou, ele não prometeu como um marido promete para uma esposa, pode contar comigo, ou como um amigo promete para o outro, pode contar comigo. Quantas promessas foram feitas para você no caminhado aí, sabe, no decorrer da sua vida? Pode contar comigo, não é? As pessoas, melhor, voltou? Vou deixar aqui de reserva. Quantas pessoas bateram nas minhas costas e falaram um dia comigo assim, pastor, pode ficar tranquilo que nós estamos com o senhor. E, meu Deus, inclusive familiares, né? Quantos? Mas quantos também viraram as costas? Mas eu não olho para essas pessoas, não. Eu olho para Cristo, como foi cantado aqui, o nosso alvo tem que ser quem? Cristo sempre. Porque Cristo nunca vai virar as costas para nós, Cristo, Ele nunca vai nos deixar, independente da tempestade que nós estivermos passando. Por quê, pastor? Porque Ele prometeu isso. Ele prometeu, Ele deixou bem claro, eis que eu estarei convosco todos os dias, perpetuamente, diariamente, até que o fim chegue. Ele prometeu isso para nós. Prometeu. Então Ele é o único que, independente das situações que nós viemos a passar, Ele não vai nos deixar. E aí, quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu, no texto que nós lemos aqui de início, que o apóstolo Paulo disse que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, ele está querendo dizer que nada que aconteça vai fazer com que Ele separe de você, olha só. Primeiro, Jesus falando aos discípulos, Ele promete estar conosco todos os dias até o fim. Aí agora vem o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim, mas o que se une com o Senhor, ou o que se ajunta com o Senhor, é o mesmo Espírito com Ele. Mais uma promessa de que Ele não nos deixará nunca, independente do que você estiver vivendo, do que você estiver passando, independente do lugar que você vai, Ele não vai te deixar. Porque a salvação, querido, é algo extremamente grandioso. É algo muito, muito grandioso. Então, assim, quando nós fomos salvos, nós fomos livrados da condenação do inferno. Sim ou não? Nós fomos livres disso. Sim ou não? Sim? Sim. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fomos libertos, nós fomos livres dessa condenação eterna. Mas não foi só isso que Ele fez. Ele nos livrou de uma condenação eterna, mas Ele nos deu também o privilégio de nos tornarmos um só espírito com Ele. O homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Todos sabem aqui, corpo é essa matéria aí, né? Uns têm um corpo a mais do que outros, né, querido? Uns têm uma cabeça maior do que outros, outros têm umas orelhas maior do que outros, outros têm uma barriga maior do que outros. Corpo, esse é o corpo. Isso aqui, depois que morre, é descartado, né? Mas Ele também nos deu a alma. A alma está os nossos sentimentos, né? As nossas vontades. E aí, quando você ouve aquela expressão assim, essa pessoa é muito carnal. Você já ouviu essa expressão várias vezes. Está falando da alma dela. Ou seja, está deixando a alma dela, está deixando as vontades dela, os desejos dela sobressair. E também o ser humano, ele é feito de espírito. Então todo mundo, quando nasce, ele é feito de corpo, alma e espírito, né? Esse espírito é o sopro de vida que todos nós temos. Só que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito de Deus, ele se une ao meu espírito. Então agora eu continuo sendo corpo, alma e espírito, só que o Espírito de Deus agora está unido comigo ali, está unido no meu espírito. Não é que veio mais um, não é que agora eu seja corpo, alma, sopro de vida, né, o espírito humano e Espírito de Deus. Não, esse Espírito se uniu ao meu espírito e agora se tornaram um só espírito. E tem como separar isso mais? Não tem mais como separar. Existe uma expressão que é chamada de amálgama. Vocês já ouviram essa expressão? Eu vou te explicar o que é uma amálgama.
Uma amálgama nada mais, nada menos do que é uma mistura. Quem faz bolo aqui é a Tati. A Tati está lá na cozinha maravilhosa dela, na Masterchef dela, né, Tati? E ela está lá com os ovos, ela está lá com a farinha e ela está lá com a água, o leite. A água não é leite, isso, ela me corrigiu aqui. Isso, né? Espera aí, né? Bolinho de chuva. Então tá lá. Ela está lá com os 3 ingredientes principais para fazer uma massa, não é verdade? É isso mesmo? Vamos lá, ovo, farinha, leite. São ingredientes separados. Mas aí ela começa a misturar aquilo ali. Ela mistura, pega o ovo, pega a farinha, pega o leite. E aí o que ela faz? Ela pega aquela massa, feita aquilo ali, e leva aonde? No forno. E quando ela tira aquilo ali é uma amálgama. Por quê? Pegou 3 ingredientes diferentes para fazer um quarto elemento, completamente diferente daqueles 3 ingredientes. Aí se uma pessoa vira para ela e fala assim, eu quero meus ovos de volta. Tem como você pegar aquele bolo e tirar os ovos de volta? Na verdade, você nem consegue ver o ovo ali. Tem como você pegar a farinha de volta? Tem como você pegar o leite de volta? Isso é uma amálgama. É algo tão misturado, tão enxertado um no outro, que você já não consegue, primeiro, separar. Então foi isso que aconteceu quando o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós e se uniu com o nosso espírito. Houve uma amálgama, houve uma mistura tão grande, que hoje não é possível mais haver essa separação do Espírito de Deus do nosso espírito, se uniu um ao outro. Por isso que o apóstolo Paulo disse, aquele que se une com o Senhor, é um só com Ele. Então assim, não dá mais para separar, não tem mais jeito de tirar Cristo de você, querido. Deixa eu repetir aqui. Ô Jorge, pega o mistério para mim ali dentro do... O Jorge, além de ser, querido, uma pessoa muito boa, né? Todos os domingos pela manhã, ele faz questão de fazer um mimo, né? Ele sempre traz um mimo para mim. Glória a Deus por isso, né? Então assim, é impossível hoje tirar Cristo de você. E é impossível tirar você de Cristo, né? Muito obrigado, tá, meu filho? Aleluia. Olha que benção. Glória a Deus, né? Aplauda o Senhor pela vida de Jorge Cláudio, querido. Ele falou assim, você ama um limoneto, né, pastor? Bem, amo. Então, todo domingo, eu vou levar um limoneto para o senhor. Aí estava lá fora, eu falei assim, pô, me dá aí um bolinho, ele falou, não é meu não. Tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Então o Espírito do Senhor, ele foi unido contigo. Não tem mais como separar. Pastor, mas eu peco tanto, eu erro tanto no decorrer da minha semana, do meu dia, do meu mês. E daí? Ele continua habitando dentro de você. As pessoas, elas têm um conceito do Espírito Santo diferente de quando você peca, o Espírito Santo ele sai de dentro de você. E não é assim que funciona. O Espírito Santo não é um ioiô. Quando você está bem, ele está contigo. Quando você está mal, ele não está. Pelo contrário, Jesus ele não disse que ele ia para o Pai e ia deixar para os discípulos o Consolador. Quando ele fala de Consolador, é alguém que consola. E quando você fala de consolar, te remete ao quê? No momento que você está precisando, necessitado. Então assim, isso é muito óbvio. Você acha que quando você mais necessitar, quando você mais precisar, quando você mais estiver precisando de colo, de carinho e tal, ele vai sair e vai te deixar sozinho? Não. Olha a contradição aí. Então o Espírito Santo de forma alguma ele vai te deixar. É claro que ele vai te ensinar, te exortar, te conduzir a você ser uma pessoa melhor, com menos falhas, mas isso não impede você de falhar também, não impede você de passar por dias maus. Quem tem dias maus aqui? Se não fosse o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo todos os dias ele nos relembra, ele faz questão de nos reafirmar o quanto nós somos amados por Deus, não é, queridos? Então assim,
agora não tem mais volta. Então o Espírito Santo, ele está unido, o nosso espírito, ele foi unido com o Espírito do Senhor, ele foi amalgamado comigo. Não tem mais como se separar. Então agora, nós somos um. Somos um. Então, isso é algo que você precisa entender de uma vez por todas, que não tem mais como separar ele de você. Não tem. Tem alguém que está grávida aqui? Tem alguma mulher grávida aqui? Não? Tem alguma mulher que quer engravidar aqui? Eu oro, hein? Juninho? Isso aí. Juninho, um certo sábio uma vez, ele falou assim, faça a tua parte. Mas enfim, aí nós vamos orar, né, Juninho? Glória a Deus, né? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque uma mulher grávida, ela anda para um lado para o outro com o bebê ali dentro. Você não consegue ver o bebê, mas o bebê está ali. Aonde ela vai, o bebê está ali. Aonde você vai, querido, o Espírito Santo está contigo. Estou lá na minha escola, o Espírito Santo está lá contigo. Estou lá no meu serviço, o Espírito Santo está comigo. Estou lá dentro da minha casa, o Espírito Santo está lá. Estou no momento de intimidade com a minha esposa, com o meu marido, o Espírito Santo está lá. Estou no trânsito, né? Sem buzina ainda, é pior ainda. Contou uma história do dia para trás, eu estava saindo da igreja aqui, rapaz, eu tinha dado um probleminha na minha buzina. Ele estava tendo uma blitz lá na frente, tinha um motoqueiro na frente. O motoqueiro, ele não sei, acho que ele viu a blitz lá na frente, ele fez uma conversão, que se eu tivesse a 10 quilômetros mais rápido, eu não tinha buzina. Aí eu botei a cara para o lado de fora e falei assim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você acha que eu falei isso? Eu falei assim, ô filho de Nabucodonosor. Também não, né? Mas eu chamei ele de uma forma bem fofa, bem, né? Ô amigo, amor de Deus, né? Mas é assim, no trânsito muitas vezes a gente, não sei se vocês lembram, né? A Rose fala que eu estou muito ultrapassado, que eu só falo de desenho de filme antigo. Mas tinha um desenho do Pateta, que o Pateta ele era uma pessoa dentro de casa, mas quando ele entrava, você lembra disso, né? Lá, tem um amigo comigo, glória a Deus pela sua vida. Então, aí sempre quando ele entrava no carro, ele se transformava, não é? Ele ficava todo bravo e tudo aquilo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está dentro de você, aonde você estiver. E nós temos que ser a expressão de Deus aqui na terra, por onde quer que nós passemos. Porque, como eu disse aqui, não tem mais como separar o Espírito Santo de nós, não. Ele foi amalgamado conosco. Cimento, água e areia. Vira concreto. Tem como você separar isso? Não. É a mesma coisa conosco. Agora, um outro aspecto fundamental dessa verdade de que o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós e não sai mais, é que sermos unidos com o Senhor, quando nós somos unidos com o Senhor, nós também nos tornamos membros do seu corpo. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Agora, 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não. Por certo. Então, quando o pecador ele se converte, quando um pecador ele recebe Jesus e o Espírito de Cristo passa a habitar dentro dele, se une com o Espírito dele, se tornando um só, ele não recebe apenas algo que nós chamamos de regeneração, a vida eterna, mas ele se torna unido também com o corpo de Cristo. Consequentemente, ele passa a se tornar um membro desse corpo. Então assim, imagine então se eu viesse aqui para você e falasse que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode ser que em determinado momento você
pudesse perder a sua salvação. Eu não vou falar isso nunca, porque aquele que realmente confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, creu pela graça, creu mesmo, teve fé e pela graça recebeu, acabou. O que o apóstolo Paulo falou em Efésios 2,8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu creio, confesso, a graça me torna uma pessoa salva, amém? Então, se eu chego para você e falo que você pode perder a sua salvação, mesmo recebendo Jesus, mesmo confessando, mesmo crendo e mesmo tendo consciência dessa fé, se eu viro para você e falo isso, é como se eu estivesse dizendo para você que o corpo de Cristo pode ser mutilado. Ele disse que quando eu me torno um, eu me torno também membro do corpo de Cristo. Então, como o corpo de Cristo pode ser mutilado? Pode. Alguém perfeito pode ser mutilado? Claro que não, claro que não. Existe uma ilustração de um escravo lá nos Estados Unidos. Ele recebeu a salvação dele, ele foi numa igreja, ele ouviu a palavra da graça, desse amor incondicional, recebe a salvação, né? A esperança da vida eterna que o Evangelho nos promete, amém, querido? Essa maravilha, não é? E aí então ele ficou muito feliz, e certo dia no trabalho dele, ele estava regozijante lá, cantando, e aí aquela moça, a senhora daquele ambiente, chega perto dele e fala assim: por que essa alegria toda? Ele falou assim: porque eu tenho certeza de que eu sou salvo, eu estou nas mãos de Deus, e ninguém pode me tirar das mãos de Deus. Aí aquela mulher olha para ele e fala assim: ó, não é bem assim não. Como pode você tão pequeno estar nas mãos de um Deus tão grande? Algo pequeno que você coloca nas mãos, pode ser que escorregue pelos dedos. Ele falou assim: mas eu acho que você não entendeu. Quando eu falo que eu estou nas mãos de Deus, eu não estou falando que eu estou colocado nas mãos de Deus. Eu estou falando que eu faço parte dessa mão de Deus. É assim que nós devemos nos sentir quando a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Estamos unidos com Ele. Eu não sou alguém que estou nas mãos, eu faço parte desse corpo. Eu faço parte. Eu tenho que entender isso de uma vez por todas, querido, né? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso traz para o corpo de Cristo aqui no sentido de unidade também. O irmão foi embora, eu estou alegre, porque faz parte do membro. Então, se eu estou alegre, é como se eu estivesse feliz por um dedo estar sendo cortado. Olha que sério isso. E o corpo de Cristo não pode ser mutilado, porque ele é perfeito. Se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Então, assim, ele precisa tomar cuidado com isso. Olha o que diz, que texto lindo isso aqui, ó. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, lindo isso, né? Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e não vamos falar da primeira parte do versículo, não. Vamos falar só da segunda parte. É forte demais. Como o Senhor poderia apresentar uma igreja santa se ela tivesse faltando um olho? Sem mácula, faltando uma perna, faltando um dedo, faltando uma cabeça. Não tem como. Mas o Senhor está dizendo aqui que vai apresentar uma igreja perfeita. Então não vai faltar membro nenhum nela. Porque a igreja é perfeita, a igreja é santa, ela é irrepreensível. Todo aquele que é membro vai ficar até o final.
Então é impossível de você... Por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque muitas vezes a gente tem esse conceito de que hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Mas se eu entender de uma vez por todas que quando o Espírito de Deus se une ao meu Espírito, se torna um só comigo, é impossível perder a minha salvação. É impossível, né? Então assim, se todo aquele que é membro vai ficar até o final, porque Deus prometeu isso, de levar uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem nada. Hoje, se eu fizer uma pergunta aqui da plataforma para você, não precisa me responder não. Será que você tem convicção disso? Se eu perguntar para você assim, você tem certeza da sua salvação? Pastor, como eu tenho certeza da minha salvação? Aí talvez no seu pensamento você vai falar assim, é impossível ter certeza da minha salvação. Não, é possível sim. Como eu tenho certeza da minha salvação? Se eu tenho a certeza de que o Espírito Santo habita dentro de mim e se uniu com o meu espírito. Ele amalgamou com o meu espírito. Não tem como alguém que tem o Espírito Santo ir para o inferno, querido. O Espírito Santo vai habitar lá no inferno, se ele é santo. Então, se o Espírito uniu, como o apóstolo Paulo disse, uniu com o meu espírito, amalgamou com o meu espírito, é como um bolo da Tati. Como é que é o Red Velvet? Red Velvet. Red Velvet é top. Come uns 3 de uma vez. Depois do almoço. Não tem como separar. Então, se você tem a convicção de que o Espírito Santo habita dentro de você, você tem que ter a convicção de que você é uma pessoa salva também. Agora, se pairou uma dúvida dentro de você, primeiro, ou porque você não sabe quem você é em Cristo, não teve essa revelação ainda, ou porque você ainda realmente não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pela graça você ainda não foi salvo, e muito menos o Espírito de Cristo passou a habitar no seu espírito e se tornou um só contigo. Porque essa certeza, essa convicção você tem que ter. Pastor, mas eu falho. E quem não falha aqui, querido? E quem não erra aqui? Se for levar para esse lado, o inferno vai estar lotado e o céu vai estar vazio. Ainda bem que existiu alguém que decidiu... Tinha uma cruz aqui, né? Alguém carregou a cruz. Né? Alguém carregou a cruz. Ainda bem que nós temos que ter essa convicção que na cruz Jesus ele pagou por tudo e que hoje eu estou em Cristo. Pastor, por que você está falando isso tudo, pastor? Nós já entendemos. Não, tem muita gente que ainda tem dúvida sobre isso. Tem muita gente que ainda não entendeu de fato quem ele é, o que a cruz fez, como ele deve se portar. Deixa eu te fazer uma pergunta: um filho pode deixar de ser filho? Hein? Não, olha o que diz João 1,12. Estou encerrando já. João 1,12 diz assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós somos nascidos de Deus, nós recebemos esse poder para nos tornarmos o quê? Filhos de Deus. Nós nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Olha o que diz 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, quem crê que Jesus é o Cristo aqui? Se você não crê, não precisa levantar sua mão não, isso é só para quem crê. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de quem? De Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, quando um pecador, ele crê no Senhor Jesus, ele é salvo. E Deus, imediatamente, lhe dá uma nova vida. Por quê? Porque eu sei hoje que Deus que me gerou. E agora, eu sou filho dele. Ah, pastor, mas está falando aí que um filho não pode deixar de ser filho. Pode sim, é só eu deserdar ele. Você pode até deserdar ele, mas ele vai ter o seu DNA por resto da sua vida, querendo ou não. Sendo um filho bom ou sendo um filho ruim, vai ser seu filho por resto da vida, porque foi você que gerou ele.
Aí você quer dizer que dentro da família de Deus não tem aqueles bonzinhos, mas tem aqueles também que não é tão bonzinho, mas continua sendo filho de Deus da mesma forma. Por quê? Porque não tem a ver com o que eu faça, tem a ver com aquilo que eu creio. E esse é o grande problema da igreja hoje. A igreja, ela olha para uma pessoa e ela vê o comportamento dela. Aí esse aqui não se comporta muito bem dentro da igreja não, então esse aqui é o capetinha dentro da igreja. Esse aqui é o enviado do Satã dentro da igreja. Por quê? Porque nós costumamos olhar o quê? O comportamento. Ah, se Deus olhasse o nosso comportamento. Moisés, certa vez, estava lá no palácio, lá no Egito, e aí o que acontece? Tem uma briga. Moisés intervém, mata um egípcio. E o que Moisés faz? Viu que não tinha ninguém, enterra aquele egípcio. Lá na frente acontece uma outra desavença no Egito. E aí Moisés está ali, pronto para quê? Para intervir. Aí um dos egípcios olha para ele e fala assim: você vai fazer com um de nós como você fez com aquele? Uai! Ele olhou para um lado, não tinha ninguém vendo. Ele olhou para o outro, não tinha ninguém vendo. Qual que é a moral da história? Tem sempre alguém vendo o que você fez no verão passado. Sempre alguém vai ver. Por quê? Porque todo mundo erra aqui, querido. Todo mundo erra. Não, pastor, o senhor não erra. Você é casado comigo? Você é minha mãe, meu pai? Não é. Nós erramos também. Mas eu tenho a consciência de quem eu sou filho. Quem é mãe aqui que tem mais de um filho aqui? Quem é mãe que tem mais de 2 filhos aqui? Quem é mãe que tem mais de 3? Quem é mãe que tem um time de futebol aqui? Eita glória, né? Ei, Jesus bom. Mas seguir o conselho, né? Ir de multiplicar, né, querido? Então vamos multiplicar, tem gente multiplicando até hoje. E vamos que vamos. Mas dentre todos os seus filhos são bons? São bonzinhos contigo? Não, tem um ou outro que... Aí eu vou te dar um conselho aqui, querido. É esse que não é tão bom, é que carece mais da graça de Deus. E carece mais do seu amor. A minha mãe falou isso comigo uma vez. Lá em casa nós somos 3 irmãos, né? Eu e mais 2 homens. Não sei como é que minha mãe conseguiu fazer tanto homem bonito assim. E convenci também. É isso aí. O que acontece? A minha mãe uma vez falou isso comigo, né? Porque eu sempre brincava muito com os meus irmãos lá em casa. Eu sou o filho querido da mamãe. Eu que dou mais problema. E sou eu que minha mãe ama mais. Aí minha mãe uma vez me deu uma no meio. Ela falou assim: não é que eu te amo mais, é que você precisa, hoje você é o que precisa mais do meu amor. Aí eu murchei tudo, né? Mas é assim. Por isso que aonde abundou o pecado, porque aquele que pecou mais, aquele que é ruim demais, é aquele que carece demais da graça e do amor de Deus. Lembra da história do filho pródigo? Quem que mereceu mais? Quem que naquele momento carecia mais do amor de Deus, do perdão de Deus? Era o que foi embora, não era o que tinha ficado. É lindo isso, né, querido? Querido, aí você fala assim: pastor, eu tenho um filho lá e se eu deserdar ele não é mais meu filho. Será que esse relacionamento ele pode ser desfeito de pai para filho, de mãe para filho? Como um filho gerado pode deixar de ser seu filho? De jeito nenhum. Porque não é um simples relacionamento jurídico que pode ser desfeito com a assinatura de um papel. Não é. É uma questão de natureza, de DNA. Então o filho mau também é seu filho, o filho ruim também é seu filho, o filho mal criado, não é mal criado, né? Todo mundo foi criado, né? O filho rebelde também é seu filho. Isso é uma questão de DNA. Vocês compartilham de uma mesma vida. E o mesmo acontece entre nós e Deus, querido.
Nós recebemos o poder de ser chamado filho de Deus, mesmo que em algum momento da minha vida eu me torne um filho desobediente, mesmo em que em algum momento da minha vida eu me torne um filho indisciplinado, eu continuo sendo filho. Por quê? Porque é uma questão de natureza, de DNA de Cristo agora dentro de mim. Não há mais como mudar isso. A única alternativa para acabar com o relacionamento entre pai e filho é pela morte de um dos dois. Sim ou não? Sim. Só que hoje eu sei que Deus não morre. E se eu recebi a vida eterna, a morte também não tem mais poder sobre mim. Entretanto, eu sou filho de Deus para sempre. Está vendo a importância de você saber que aquele que se une com o Senhor é um com Ele e não tem mais volta? Você está amalgamado, querido. Não é que você é mal amado não, tá? Você está amalgamado. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Olha o que diz 1 João 5, 12, 13, e eu encerro por aqui. 1 João 5. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus por mera afinidade. Ele gostou de mim, ele me fez filho. Não. Eu sou filho de Deus hoje porque eu tenho a natureza dele, porque eu fui gerado por ele. Nós temos duas vidas, todo mundo aqui tem duas vidas. A primeira vida é a vida natural que nós herdamos dos nossos pais. Sim? E a segunda é a vida espiritual que foi nascida de Deus. São as vidas que nós temos. E quem é filho tem direito a toda a herança dos pais, né? Humanamente falando, muitas vezes quando um pai e uma mãe morrem e tem mais irmãos, aí começa a briga, né? Começa a briga por herança. Quem vai ficar com isso, quem vai ficar... Mas no reino de Deus, na família de Deus, não tem esse tipo de briga. Porque todos vão para o mesmo lugar, vão morar no mesmo lugar, vão desfrutar do mesmo ambiente. Esse é o nosso Deus, querido. Então, para que você entenda de uma vez por todas que você é unido com Ele, você vai viver coisas ruins? Vai viver coisas boas? Vai. Mas existe uma certeza de que Ele está contigo em todas essas situações. Jesus certa vez estava pregando em João 6, falando palavras duras para os discípulos que estavam ali, palavras duras, e a Bíblia vai dizer a partir do versículo 60, que muitos deles deixavam Jesus, foram embora. E aí Jesus olha para os 12 que ele havia escolhido e fala com eles assim: Lele, e vocês? Não vão querer ir embora também, não? Aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro é top demais, né? Pedro vira para Jesus e fala assim: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O Evangelho não é um lugar. O Evangelho não é uma coisa. O Evangelho é uma pessoa que você vai encontrar solução para todos os seus problemas e principalmente para a condenação da sua alma, você vai encontrar absolvição. O Evangelho se chama Jesus Cristo. E quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele passa a habitar dentro de você. E quando Ele passa a habitar dentro de você, não tem como mais Ele ir embora. Porque Ele vai ali, faz morada e fala assim: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Amém? Fique de pé nessa manhã. Aleluia. Deus é bom, né, queridos? Muito bom. Meu Deus. Oh, Jesus. Deus. Oh, Senhor Jesus, nessa manhã nós te louvamos, Pai.
Nós te adoramos, pois sabemos que o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Obrigado porque nós temos o privilégio, Senhor Jesus, nessa manhã, de poder dizer, sem dúvida nenhuma, que o nosso espírito hoje está unido com o seu espírito, se tornou um, e que essa união ela não pode mais ser desfeita. É como um bolo que foi feito com farinha, com leite, com ovos, e que não pode mais se separar. É como um café que foi usada a água fervente, o pó e o açúcar, e se tornou uma outra bebida, e que não pode mais ser separado nem o pó, nem a água e nem o açúcar. Assim somos nós e o Senhor, não pode haver mais essa separação. Nós estamos unidos, amalgamados, nós nos tornamos um. A sua vida agora é minha vida, a sua prosperidade agora é minha prosperidade, a sua felicidade agora também se tornou a minha felicidade, a sua vida eterna se tornou agora também a minha vida eterna, porque eu faço parte agora. Eu me tornei um só contigo, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém, queridos? Deus é bom, né? Você que trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, separa aí nas suas mãos. Você que tem a consciência de fato de que você está unido com Cristo, como eu falei aqui, a prosperidade de Cristo é a sua prosperidade também. Você que tem essa consciência de que você está unido com Ele, você não tem problema nenhum em ser um dizimista e um ofertante. Pelo contrário, você sabe que o dinheiro que você investe aqui, ele vai ser investido em outras áreas, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas tenham o privilégio que nós tivemos de também estarmos unidos com Cristo. Através de seu dinheiro, querido, pessoas são alcançadas sim. Evangelismos são feitos, às vezes você não sabe, né? Temos feito um evangelismo todo mês aqui. E, abrindo um parênteses aqui, nós temos feito um evangelismo doando coisas no sinal, doando presentes, doando água, doando bombom. E muitas pessoas, elas não acreditam quando nós chegamos no sinal, no carro dela, e damos as coisas para ela de graça. Elas não acreditam. Uma vez, o último evangelismo agora, um rapaz, eu entreguei para ele a água, entreguei para ele um brinco, que era Dia das Mães, ainda entreguei uns pirulitos para as crianças ainda. Ele falou assim, quanto que eu te deu? Eu falei assim, você não me deve nada, não acredito. E aí parou, depois mais na frente ele andou mais um pouquinho e fez questão de parar lá na frente e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, isso é a graça. Pode ser que ele já tenha vindo aqui visitar a igreja, se não veio, uma semente foi plantada ali. Mas isso só foi possível porque nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, e que o nosso dinheiro é comprado essas coisas, querido. Tivemos um encontro espetacular esse último final de semana, e estamos colhendo o fruto dele até agora. De tão bom que foi. Espetacular, acho que foi um dos melhores encontros que eu participei. Olha que eu já participei nos últimos anos aí de todos. Foi muito bom. Gratuito, ninguém pagou R$1. Mas por que isso pôde ser feito? Por causa do seu dinheiro, do seu dízimo e da sua oferta. Próximo sábado agora, nós teremos um jantar de casais. Quem já veio nesse jantar de casais? Então você que não veio ainda tem inscrição, faça a sua inscrição. Casais terão o privilégio de estar aqui, de graça. Tulhão, de graça, 0800. Um amigo do meu irmão, que professa uma outra fé distinta da nossa, ele viu eu postando sobre o jantar de casal, e ele me mandou mensagem, ô Dudu, quanto que é esse jantar? Qual o valor? Eu falei, o quê? De graça. Não acredito, fala sério, para de brincadeira. Eu falei, não, é de graça. Não, então coloca o meu nome aí agora. Eu falei, amém. A semente vai ser plantada na vida dele. Pode ser que lá na frente se converta, pode ser que no dia se converta, não sei.
mas uma semente ela foi plantada. E essa semente ela só vai poder ser plantada porque você é um dizimista e um ofertante. Quem acompanha os vídeos do nosso missionário Carlinha na África sabe daquilo que eu estou falando. É muita criança, é muita gente boa sendo alcançada lá. E como é alcançada? Através do seu dízimo e da sua oferta. Então, querido, se você é unido com o Senhor, você é desprendido dessas coisas materiais também. Você já desprendeu disso há muito tempo, tá? Então, assim, segura aí, seu dízimo e a sua oferta. Quero orar para a sua vida financeira nessa manhã. Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, pois o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados seu filho. E assim, Pai, como o Senhor é o dono de tudo, nós também nos tornamos herdeiros disso tudo. E entregar um dízimo e uma oferta para nós só tem a ver com a nossa nova natureza, com a nova natureza de alguém que decidiu se doar em prol de outras vidas. Muito obrigado por aqueles que têm esse mesmo pensamento. Em nome de Jesus. Traga o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã, queridos. Pode se assentar por um instante. Quero dar alguns avisos aqui para que a gente possa ir para as nossas casas, né? Então, todo domingo, culto de celebração, às 9, 19 horas, nesse encontro marcado aqui, domingo pela manhã, domingo à noite, né? Esteja em um dos nossos cultos, você que nos ouve, que nos assiste aí pelo YouTube, esteja em um dos nossos cultos presenciais aqui. Às terças-feiras nós temos o nosso culto de cura e milagres. Pastor Gamonal tem feito trabalho aqui poderosíssimo, querido. Vidas têm sido curadas aqui no culto de terça-feira. Então você que conhece alguém que está passando por um problema, seja na alma, seja espiritual, seja físico, traga essa pessoa para cá, para que a gente possa orar por ela, para que a gente possa unir forças